Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Vamos para a nossa aula 6 da nossa playlist Tópicos em Teoria dos Números. Nesta videoaula, veremos a divisibilidade em Z, parte 1. Nós iremos tratar de muitas propriedades de divisibilidade e o seu conceito. Tais propriedades são muito úteis para compreender as próximas videoaulas. Por exemplo, se A divide B e B divide C, então A divide C. Outra propriedade interessante é que se B divide 1, C e somente C, o B é mais ou menos 1, sendo A, B e C números inteiros. Tá? Antes de apresentar essa videoaula, convido a todos a inscrever no canal, deixar o seu comentário e acionar o sininho de notificações para receber todas as novidades. Vamos então para esta videoaula. Temos a definição 1. Sejam A e B pertencentes a Z, com A diferente de zero. Dizemos que A divide B, ou que A é um divisor de B, ou que B é um múltiplo de A, em símbolos A divide B, se existir um C inteiro, tal que o B é A vezes C. Caso contrário, dizemos que A não divide B e denotaremos esse fato simplesmente por A não divide B. Então, está aí o nosso conceito de divisibilidade, muito importante para compreender os assuntos apresentados nesta videoaula. Vamos para a nossa observação 1. Note que o 2 divide 4. Por quê? 4 é 2 vezes 2. E existiu um C, que é o 2, que multiplicado pelo A, que é igual a B, que vale 4. Outro exemplo, menos 6 divide 24. Pois o 24 é menos 6 vezes 4. O C, nesse caso, é 4. E que 3 divide 0? Pois 0 é 3 vezes 0. O C, então, é 0. Vamos para a observação 2. O inteiro C da definição A divide B, se existir C pertencente a Z, tal que B é A vezes C, é único. Tá? Vamos para a demonstração desse fato importante. Se existisse um C' pertencente a Z, tal que o B é A vezes C', então 0 é B menos B. Mas o meu B, ele é A vezes C, tá? Porque o A divide B e existe o C por definição. E o B também, ele é A vezes C', tá? Pelo mesmo motivo que o A divide B. Colocando o A como fator comum em evidência, temos então que 0 é A que multiplica C menos C'. E sendo o A diferente de 0, já que esse produto é 0, então o C menos C' é 0, ou seja, C igual a C'. Está provado, então, a unicidade da existência do divisor C. Vamos para a nossa proposição 1, que será o nosso tema principal dessa videoaula. Sejam A, B e C pertencentes ao Z asterisco, ou seja, os inteiros não nulos. Então, item I, o mais ou menos 1 divide A. E mais ou menos A divide A. 2I, B divide 1, C e somente C, B é mais ou menos 1. Tá? Lembrando que C e somente C, tá? São duas afirmações numa mesma frase. Nós temos a ida e a volta. Explicarei isso melhor na demonstração da proposição 1. Vamos por item 3i. Se A divide B
e B é diferente de zero, então o módulo de A é menor ou igual que módulo de B. Item 4i. Se A divide B, C e somente C, A vezes C divide B vezes C. Tá? E 5, se A divide B e B divide C, então A divide C. Em alguns casos, eu irei usar como divisor a letra Q ao invés da letra C, como está. Então, nesse caso aqui, o C é um número inteiro, não é aquele divisor da definição de divisibilidade. Aqui também. Vamos para o item 6i. Se A divide B e B divide A, então A é igual a mais ou menos B. Porque A e B são números inteiros. Se fossem números naturais, teríamos o A igual a B. Se A divide B e A divide C, então o A divide BX mais CY para todo x e y pertencentes a Z. Vamos para a demonstração. Item I. Como o A é 1 vezes A e A é menos 1 vezes menos A, então o mais ou menos 1 divide A. Tá? Então está mostrando claramente aqui que o 1 está dividindo o A, o divisor é o A, o menos 1 também está dividindo o A, onde o divisor é menos A. Então está feito o item I, primeira parte. Analogamente, fica como exercício, vocês mostrarem que o mais ou menos A divide A. Vamos para o nosso item 2i. O item 2i diz o seguinte, que B divide 1, C e somente C, B é igual a mais ou menos 1. Tá? Vamos então para a ida. A ida é assumir então que B divide 1. Vou provar então que B é mais ou menos 1. Vamos lá. Se B divide 1, por definição, existe um C pertencente a Z, tal que 1 é B vezes C. De modo, então, que B é menos 1 e C é menos 1. Uma vez que B e C são inteiros, nós temos essas possibilidades. O B é igual a menos 1 e C igual a menos 1, ou B é igual a 1 e C igual a 1. Porque somente nesses casos que eu tenho um produto igual a 1. Bom, mas de qualquer forma, o meu B vai ser mais ou menos 1. Tá? Então, está feito a ida. A volta é, se B é mais ou menos 1, eu tenho que provar que B divide 1. Esse aqui é imediato, basta analisar o item I dessa proposição. Deixo para vocês essa tarefa. Vamos para o item 3i do teorema. O enunciado era o seguinte, se A divide B e B é diferente de zero, então módulo de A é menor ou igual a módulo de B. Então vamos lá, a nossa hipótese é que o A divide B e B é diferente de zero. Está escrito aqui. Pela definição de divisibilidade, existe um inteiro C diferente de zero, tal que B é A vezes C. Usando a propriedade de módulo, temos, então, destaquei aqui numa cor roxa, que se meu B é A vezes C, o módulo, aplicando o módulo aqui dos dois lados, eu tenho então que módulo de B é igual a módulo de A vezes C. O módulo do produto é o produto dos módulos, então fica módulo de A vezes módulo de C. Isso é maior ou igual que módulo de A vezes 1. Uma vez que o meu C é um número inteiro, tá? E ele é diferente de zero, então o módulo de C é maior ou igual a 1. Então eu troco esse módulo de C por 1, mas eu coloco maior ou igual. Esse produto dá módulo de A, então vamos ler o que obtemos. Que módulo de B é maior ou igual que módulo de A. Ou que módulo de A é menor ou igual que módulo de B.
pois o módulo de C é maior ou igual a 1, qualquer que seja o inteiro C diferente de 0. Então, está aqui provado o item 3i dessa proposição. Vamos para o item 4i. Vamos relembrar o enunciado. Se A divide B, C e somente C, A vezes C divide B vezes C. Então, vamos lá. Aqui nós temos, então, uma afirmação de C e somente C. Temos a ida, em que a hipótese A divide B, e a tese AC divide BC. Se A divide B, é a nossa hipótese, existe um Q, vou denotar por Q agora, pertencente a Z, tal que B é A vezes Q. E sendo C um inteiro não nulo, então eu posso multiplicar essa expressão tudo por C. Tá? Então, vamos lá. Multiplicando, então, tudo por C, terei que BC é igual a AC aqui. Multipliquei aqui por C. O que implica, então, que meu AC divide BC. Tá? Por quê? O quociente é o próprio Q. Então, provei a ida, ou seja, se A divide B, A vezes C divide B vezes C. Estamos supondo, então, que o C é diferente de 0 no item 4i. A volta é a seguinte. Se A vezes C divide BC, a tese é que A divide B. Como os passos são bem semelhantes à ida desse item 4, deixo como exercício. Segue de maneira análoga. Vamos para o item 5. Vamos ler de novo quem era a nossa afirmação 5. Se A divide B e B divide C, então A divide C. Temos então aqui a hipótese, A divide B e B divide C. A tese, ou seja, o que queremos provar é que A divide C. Vamos lá então. Se A divide B, existe um Q1 pertencente a Z, tal que B é AQ1. Tá? Definição de divisibilidade. E se B divide C, existe um Q2 pertencente a Z, tal que C é BQ2. Logo, C, que é BQ2, é igual, no lugar do B, eu coloco quem? O AQ1 vezes Q2. Faço a associativa aqui do produto, eu tenho A vezes Q1 vezes Q2. Bom, isso implica então que o A divide C. Porque eu encontrei um quociente aqui multiplicado por A, que é igual a C. Uma vez que Q1 pertence a Z e Q2 pertence a Z, Q1 vezes Q2 também é um número inteiro. Vamos então para o nosso item 6i. Vamos ler de novo o enunciado. Se A divide B e B divide A, então A é mais ou menos B. Então está aqui a hipótese, A divide B e B divide A. A tese é que A é mais ou menos B. Vamos lá. Se B divide A, existe um Q1 pertencente a Z, tal que A é igual a BQ1. Definição de divisibilidade em Z. E se A divide B, existe um Q2, tá, pertencente a Z, tal que B é AQ2. Assim, eu tenho que A é BQ1, mas o B é AQ2. E sendo A pertencente ao inteiro não negativo, tá? Então, eu tenho essa expressão aqui, A igual a A vezes Q2 vezes Q1. Como meu A é diferente de zero, por hipótese, tá? Isso implica, então, que Q1 vezes Q2 é igual a 1. Como Q1, Q2 pertence a Z, então nós temos duas possibilidades. Ou Q1 é igual a Q2 igual a menos 1, tá? Essa possibilidade permite que o produto deles é igual a 1. Ou a outra possibilidade é eles serem iguais a 1. O produto deles também é igual a 1. No primeiro caso, eu terei o A igual a menos B. No segundo caso, o A igual a B.
Bom, logo o A é mais ou menos B. Então está feito o nosso item 6i. Vamos então para o item 7i, que é o último dessa proposição 1. Vamos ler novamente. Se A divide B e A divide C, então A divide Bx mais CY para todo x, y pertencente a Z. Então, a hipótese, nesse item 7, é que o A divide B e A divide C. A tese, é o que queremos provar, que o A divide Bx mais CY para todo x, y pertencente a Z. Note que se A divide B, então A divide Bx com x pertencente a Z. Isso é bem simples, tá? Deixo para vocês aqui mostrar essa pequena afirmação. E se A divide C, então A divide CY, com y pertencente a Z. Ou seja, então, o meu Bx é um AQ1, já que divide, e CY é AQ2. De modo que Bx mais CY é AQ1 mais AQ2, coloco o A em evidência, eu tenho que é A que multiplica Q1 mais Q2, tá? Então tá aqui. Portanto, né, como Q1 mais Q2 pertence a Z, então meu A divide Bx mais CY, como eu queria provar. Está aí, então, a nossa aula número 6, parte 1, sobre divisibilidade no canal Fatos Matemáticos.